Gravando. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Estamos juntos mais uma vez para mais uma leitura. Hoje vamos ler capítulo 2 de João, ou pelo menos uma parte do capítulo, porque há muitos códigos poderosos nesse livro de João, aonde nós estamos partindo, né? Como é que fala? Partindo, gente? Ou repartindo os textos, né? Os versículos, para não ler todo o capítulo. Está conosco a Ângela, a Val... Esquadrinhando ele, né? Esquadrinhando eles aí. Esquadrinhando. Estamos esquadrinhando o capítulo para que haja tempo da gente também... Espera aí que eu vou admitir mais um amigo aqui que está chegando. Para vocês que nos assistem pelo canal do YouTube, essa live gravada, esse encontro, nós estamos fazendo pelo Zoom. Nós liberamos o link em nosso grupo de Telegram todos os dias, antes de começar a reunião, o nosso encontro. A gente libera o link lá no Telegram. Você que não está lá no canal do Telegram, você pode entrar também. Nós podemos deixar o link do Telegram aqui embaixo desse vídeo, no YouTube, ou você pode ir direto pelo o nosso Instagram, código 007. Lá no Instagram, você digita código.007, você vai cair na página do Instagram do nosso encontro, né, dos nossos códigos poderosos da Bíblia, e na bio vai ter o link do nosso grupo de Telegram, onde todos que estão aqui já estão participando desse grupo e recebem o link todas as noites e todas as madrugadas aí. Tem gente que está na madrugada acordando, tem gente que está na madrugada para dormir, né? E tem gente que já é outro horário aí. Tem gente que entra aqui que já é de noite, né? Nos Estados Unidos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quem Hoje, quer falar nós? um pouquinho aí? Valdenice. Tranquilo aí. Eu estou bem. Aqui é próprio mãe sendo dia, né? Mãe sendo dia. Cada dia a gente pede força, Senhor, Ele nos coloca aqui. Estamos aqui. Cada dia para aprender um bocadinho, né? Um pouquinho. Isso aí. A mais. Então, vamos aprender. Ângela, quer falar um pouquinho? Então, bora lá, bora estudar, vamos orar pela Bora! Ó, chegou o Alex também. Nossa lista e já vamos para o nosso estudo que está sendo maravilhoso. Terminamos Jó, agora João tem sido uma delícia. Eu tenho convidado várias pessoas para estarem conosco, então elas estão assistindo no canal depois, mas nada compara ao que está aqui com a gente. O fogo acontece no Zoom primeiro, nos bastidores. Cada dia a gente aprende um pouco e uns com os outros. Tem sido muito gostoso essa interação. E a gente cresce um com os outros. Tem sido maravilhoso. Bênção demais. Então, gente, como nós fazemos todos os dias, nós iniciamos com uma oração. Lá no grupo do Telegram, a gente posta uma lista de pedidos de oração. Como essa lista está bem grande, a gente não lê essa lista, mas nós mencionamos aqui em nossas orações todos os pedidos que estão lá. E nós bem sabemos que o Deus ao qual nós oramos, ele é onisciente, ele é onipotente, né? E ele é onipresente. Então, ele conhece todas as coisas, ele está em todas as partes e ele pode todas as coisas. Então, ele conhece essa lista muito mais bem na íntegra do que nós, porque ele é um Deus que conhece todas as necessidades e todos os pedidos feitos a ele. Então, quem pode orar hoje para a gente? Quem vai fazer a oração aí? Quem se manifesta? Ninguém? A Val falou que vai. Ó. Ela não está conseguindo abrir o... Ela não está conseguindo. Falou que vai. Fica então todo mundo assim, né? Então vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nós queremos hoje declarar, Senhor Deus, esse grande amor que nós temos por Ti, Senhor Deus, e reconhecer esse grande amor Teu para nossas vidas.
Senhor, nós te apresentamos essa lista de oração, Senhor Deus, que está ali naquele grupo. Tu sabes, ó Deus, o desejo e a intenção de cada coração, ó Deus, que colocou os seus pedidos ali. Cada um, Senhor Deus, colocou quem está com as suas necessidades, colocaram em Ti, Senhor Deus, a esperança, ó Deus, e o desejo e a confiança, Senhor Deus, que Tu podes todas as coisas. Senhor, nesta manhã, para nós aqui, queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada uma daquelas pessoas, ó Deus, que Tu possa entrar, ó Deus, em cada vida, em cada família, ó Deus, e trazer cada provisão, cada desejo que eles tenham, cada necessidade, que possam ser, Senhor Deus, suprida, que o Teu amor, que o Teu poder, ó Deus, possa invadir a casa de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus. Tem pessoas ali, ó Deus, que nesse momento estão precisando de uma cura, Senhor Deus. Tem pessoas que estão precisando na vida financeira, tem pessoas que estão precisando na vida familiar, tem pessoas que precisam tomar uma decisão, Senhor Deus, que precisam da Tua direção. Direcione, Senhor, dá direção ao Teu povo, Senhor, neste momento, e que o Teu poder, ó Deus, que eles possam reconhecer que foi Tua mão poderosa que fez na vida deles. Nós te agradecemos por esse momento, abençoa a vida de cada um que está aqui, cada um que está nesse grupo. Deus, que todas as coisas que falaremos nesses estudos seja para edificação e para a transformação de muitas vidas, Senhor Deus. Seja conosco, abençoa, Deus, os teus filhos que vão ministrar, que Tu possa trazer cada dia mais revelação, ó Deus, a revelação da Tua palavra, que Tu possa revelar hoje na vida de cada um de nós. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, aqui nós aprendemos juntos, né? Então, nós fazemos a leitura. Ângela, pode fazer a leitura, Ângela? Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11, né? Capítulo 2 de João, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, cujo título é Em um Casamento em Caná. Pelo menos na minha versão está esse título. O meu está o primeiro milagre de Jesus. Vamos lá. Primeiro milagre de Jesus. Vamos lá, então. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eis, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, façam. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas de água. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. O meu ponto termina nesse aí, depois tem um outro ponto. Tá, perfeito. Até aqui, né, vamos conversar um pouco sobre esses 12 versículos. No seu foi até o 12, no meu vai até o 11. Qual que é o título do seu mesmo? O primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Deixa eu colocar aqui nos comentários.
Bem, sabemos que Jesus fez muitos milagres, né? Mas João fez questão de registrar esse primeiro milagre aí de Jesus com alguns acontecimentos inusitados, né? Quem pode comentar alguma coisa já aí, que já pegou? Primeiro, é uma festa, é um casamento, certo? Certo. A Andréia também está conosco. Bom dia, Andréia. Seja bem-vindo. Se puder falar, fique à vontade, viu? É só Bom abrir o microfone. dia, Gorete. bom dia. Eu tô com a cabeça ainda em órbita, porque eu estava até agora com o pastor Eduardo Reis. É. Tá em outra esfera? Eu falei que era feijoada, né? Eu estou em choque. Quando eu falei, o povo não acreditou em mim. Mas vamos lá. Bom, eu vou deixar o pessoal falar primeiro, que senão eu começo aqui, né, Julimar? Isso aí. Vai lá, Alex. Fala aí, Alex. Eu vou deixar a Ângela falar, que a Ângela começa a falar e eu consigo lembrar bastante coisa, mas aí, ó. Por enquanto aqui tá no casamento. Vai lá, Ângela. E a Gorete, a Kátia, a Val também, se quiser falar, é só abrir o microfone, viu? Aqui é bem democrático, todo mundo tem que participar. A Val, vai, Val. Eu vou botar fogo no Zoom para a Ângela explodir. Fogo no Zoom. Sabe por quê, Ângela? Esse aqui, né? Principalmente aqui na Itália, esse versículo de João aqui é bem falado próprio, porque eles trazem a revelação de Maria, né? E é uma luta combater muitas vezes com algumas amigas, próprio nesse capítulo. Eles falam que Maria foi revelada e disseram que Maria diz, né? Faça o que ele manda. Quando esse versículo aqui. Interessante, hein, Val? E ali, gente, mas sim, Maria, então, ela fazia o que Jesus mandava. E eles pegaram esse versículo e colocam a autoridade em Maria, essa Maria que é tão adorada aqui na Itália, é próprio baseada nesse versículo. Porque você viu na festa... É que eles esquecem do anterior. Agora, aí eu fico, meu Deus do céu, eles não conseguem, eles não leem as outras coisas. Mas nessa parte aqui eles ficam, não, porque Maria ali era uma autoridade, falou para os servos fazer tudo que o mestre manda, né? E tira essa dúvida aí, coloca aí, Ângela. Bom. O Gilmar também manja muito de Bíblia. Aí, posso pôr uma observação antes da Ângela falar? Fala, Andréia. Fala. Mas Jesus deixou muito claro, mulher, o que tenho eu contigo? Sim. Não é chegada a minha hora. Tá claro, né? Não é ela que manda. Verdade. E se fosse para ser autoridade de Maria, você acha que Jesus iria ser convidado para o casamento? Vamos às perguntas. Não entendi a pergunta. Repita. Se fosse para Maria fazer o milagre, você acha que Jesus seria convidado para o casamento? Provavelmente não. Quem ia fazer o milagre era ela, não era ele, então para que ia convidar ele? A Val meteu fogo na sua aí. Nós não desmerecemos a posição de Maria, a mãe de Jesus, mas nós nunca colocamos ela na mesma posição de Jesus, porque a única diferença bíblica que nós temos de relacionamento com Maria, com relação à Igreja Apostólica Romana, é que Maria, eles consideram ela como intermediadora, né? A intercessora, aquela que intermedia entre o homem e Deus. Nós, porém, biblicamente, acreditamos e cremos que o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus, o Filho de Deus. Ele foi quem se declarou. Em João 14:6, vamos chegar lá ainda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o meio exclusivo para chegar a Deus se chama Jesus Cristo. Já comecei falando. Vocês agora. Isso aí, né? O pessoal gosta de fogo no Zoom, né? Gosta de jogar
A Val já taca o fogo em tudo aí já. Jogar fogo no Zoom, mas eu gosto de começar antes, eu gosto de começar no começo, depois eu chego lá, pode ser, Val? Vai lá. A Ângela vai começar lá em Gênesis. Gênesis? Ou é Jó? Jó que é o primeiro livro. Mas ela tá com a Bíblia cronológica agora. Eu tenho uma referência aqui de Gênesis 41:55. Eu vou pegar a minha, peraí. Não chegou ainda a minha, mas não é isso não. Mas eu faço o link. Aí sim. A minha a Bíblia em ordem cronológica. Eu vou chegar nesse nível aí, né? Aí sim. Bom dia, pessoal. Estou sentindo a frequência de vocês aqui, viu? Que coisa poderosa. Ai, Ardo. Tá doido, rapaz. Não tem como levantar bem assim, não. Bora pra cima. E a Val falando assim, eu vou colocar fogo no Zoom. Muito bem, Val. É muito gostoso esse tempo nosso, pelo amor de Deus. A gente vai caminhando e aprendendo, né? Mas assim, é tudo com muita sabedoria, com muito respeito. A gente não quer aqui desrespeitar a fé de ninguém, cada um crê como quer, né? Cada um escolhe a crença que quer e nós respeitamos a crença de todo mundo. Nós só estamos aqui para falar o que nós aprendemos e estudamos da Bíblia e não de religião, que é diferente. Né? Verdade. Esse termo eu nem gosto dele. Eu nem gosto desse termo. Bem colocado, Julimar. Religião é religare. Vem do original, é religare. É a necessidade do homem se ligar a Deus. Então, quando a gente vê que é Deus vindo em direção ao homem, a gente não precisa da palavra. Perfeitamente. A gente não precisa do religare, porque Cristo já ligou todas as coisas. Então... E você viu quanta coisa esse religare causou na Terra, né? Por tantos anos? Quantas pessoas estão ainda até hoje presas, alienadas, sofrendo? Tem pessoas dentro de ambientes, de lugares que sofrem até hoje, que não vivem uma vida... Dentro de uns 20 anos. Eu fiquei nessa situação. Mas está escrito, não está escrito que meu povo perece por falta de conhecimento. É isso aí. Quem aprende não depende. Fica aqui conosco no Código 007, que você aprende e não vai depender. Bora aprender. Bom, o Alex já pegou meu código aí, porque ele já falou, ela vai começar lá de Gênesis. Eu falo, como que começou toda a história da criação? Ele já pegou, ele gosta. Como que começou a criação? Com um casamento. Olha só. O que a gente vê aqui? Um casamento. Como que a gente espera o final dos tempos? Um casamento. Então, casamento começo, casamento meio, casamento fim. Então, não tinha como não ser o primeiro milagre de Jesus um casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus representando um casamento. Realmente, porque Deus se mostrando lá no Gênesis, né? A criação do homem, a mulher, primeira família, um casamento. A gente vê que quando Deus vem habitar no homem, ele fala que ele se faz um com o homem. Quando a gente recebe, lembra ontem que a gente comentou sobre quando a gente aceita, quando a gente reconhece que a gente é pecador e recebe a Jesus, que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, há uma identificação, sendo um com o homem, Deus sendo um conosco. O que é ser um? Nasceu em Gênesis, é o casamento de um homem e uma mulher. Então, é a representatividade do homem e da mulher de um casamento. E é aqui que Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre. Casamento no início, casamento aqui no meio, e a gente vai ter um grande casamento no final, que a gente chama de bodas do Cordeiro, mas isso aí é para uma outra... Isso é para Apocalipse, a gente vai chegar em Apocalipse. Eita bomba, hein?
Vai ser para os próximos episódios. Ô, Ado, eu só solto a curiosidade e falo assim, ó, continua estudando. Eu amo a Andréia hoje perguntando. Eu falo, gente, eu amo o pessoal começando a perguntar, ir para as versões da Bíblia, indo investigar porque os bereanos foram considerados mais nobres, porque tudo que eles ouviam, eles iam lá checar na Bíblia. Então, vocês não têm que acreditar em tudo que a gente está falando. Vai fazer pergunta. Questiona. Vai ler a Bíblia. Vai questionar. Então, a gente tem que aprender a fazer perguntas. Não aceita tudo que você ouve. Agora eu estou falando para você que está ouvindo a gente, assistindo depois. Nem o que a gente fala, aprende a questionar a gente também. Eu amo ser questionada da Bíblia. Pode ser que tenha coisas que eu não responda, que eu não saiba responder, mas eu vou ter que me esticar para estudar e para poder responder. Então, eu amo perguntas, eu amo responder perguntas. Isso é delicioso, porque se eu souber, amém. Se eu não souber, eu vou ter que estudar. Procurar saber. Então, sempre é bom, sempre é bom. E o começo do capítulo diz que 3 dias depois, né? 3 dias depois do quê? Do que aconteceu antes, certo? Uhum. Houve o casamento e achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus já estava no casamento antes de Jesus chegar, certo? Uhum. Concordam ou não? Sim. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Alguém mandou um convite para Jesus e para os seus discípulos. Falou para ele, ó, vai ter um casamento, você não quer ir lá? Sem nenhuma demagogia, sem nenhuma religiosidade, Jesus se prontificou aí. Uma festa de casamento. A Ângela falou agora sobre as bodas do Cordeiro, né, que você falou, tem Apocalipse, e por incrível que pareça, aqui o título da minha leitura aqui começa As Bodas de Caná da Galileia. Olha aí. Bodas quer dizer casamento. Bodas é casamento. Bodas quer dizer casamento, por isso que está bodas. Por isso que a gente fala bodas de prata, bodas de ouro, porque está fazendo aniversário. Eu só lanço para o pessoal. Eu falo que eu amo atiçar o desejo de estudar as escrituras, porque é uma delícia, não é, Julimar? É bom demais. Mestre, professora, né? Mestre, professora é assim mesmo. Professora é assim mesmo, nunca dá resposta rápido, né? Deixa a pitadinha de desejo, de vontade de querer saber mais. É a pimentinha, né? Esse é um trecho que eu amo, porque ele está cheio de códigos nele. Porque terceiro dia, depois do terceiro dia, eles estavam lá, Jesus foi convidado para o casamento. Então, assim, Jesus, ele foi para participar. Se Jesus não estivesse, o que teria acontecido nesse casamento? Nada. Já teria começado ruim, né? Porque se você for ver, o vinho chega uma hora que acabou. Então já teria começado ruim. Já deu ruim logo de começo. Nem já começou, ia ser uma festa mal falada. Uhum. Alguém ia comentar Sabe aquela alguma coisa... festa que você vai e todo mundo fica falando, olha, faltou isso, faltou aquilo. Ó, o salgadinho não estava bom. Mas é verdade. E era uma vergonha para os judeus, porque a festa deles durava 7 dias. Não era só um dia. E o vinho acabou logo no começo. Isso era uma vergonha. Eles já iam começar com uma vergonha, sendo mal falados, numa situação que assim, o noivo não teve condições nem de bancar a festa. Será que vai ter condições de bancar a noiva? Então, já começou dando ruim. É um casamento que já começou dando ruim. O que fez a diferença nesse casamento que já começou com aquela sentença de dar ruim? A presença de Jesus. Jesus ter sido convidado. Agora, quem será que era amigo de Jesus? A noiva ou o noivo? Boa pergunta, hein?
A Bíblia não fala, só fala que ele foi convidado. Veio uma curiosidade agora, foi assim, Ó, gente. na ficção, né? Na ficção foi tratado que a noiva ou a mãe da noiva era amiga de Maria, né? Pelo menos na ficção. Conjecturando, Eu não. Nossa, Agora, se houve um Maria já estudo em estava cima lá disso, eu antes não de sei. Jesus, né? Então, Sabe o que me veio na cabeça agora há pouco? Aquele pessoal, quando o Julimar falou do... Né? Tem pessoal que fala do salgadinho que tá estragado, que tá ruim, ou sei lá o quê. Me veio uma coisa na cabeça. Olha o fogo no Zoom. Olha o fogo no Zoom agora, hein? E agora vai levar paulada. Mas tá tudo certo, manda. Quanto mais bato, mais eu cresço. Tipo massa de pão, né? E aquela coisa. Pegou o código. Quando, sabe, o religioso, quando ele é muito, sabe, tipo uns fariseus, umas coisas esquisitas desse tipo assim, quando ele é tipo aquele povo, sabe, que é a pessoa que não é convidada para ir pra festa, mas aparece lá, ainda fala mal da festa das pessoas. Como que chama esse tipo de pessoal, sabe? Como é que chama mesmo? É o famoso entrão. É o entrão, exatamente. Os penetra. Os penetras, exatamente. Os fariseus, tipo os penetras, assim, sabe? Aqui a gente chama de intruso. São convidados, intrusos. da opinião daquilo que eles não foi pedido, né? Ainda fala mal. Não é convidado para festa, ainda fala mal. Mano. É interessante demais, mas aí depois a gente continua aí. Jesus foi o convidado, ele fez toda a diferença. Então, só de cara, o primeiro código. Quer começar um casamento sem dar ruim? Não começa sem a presença de Jesus? Convida Jesus para entrar. Jesus. E eu diria mais, não é só um casamento, não. Tudo que você for fazer na sua vida, seja qual for a festa, seja qual for o evento, ou qualquer decisão que você tenha que tomar, convida Jesus. Ele não vai entrar sem você convidar. Eu tenho um princípio aqui para falar para vocês, justamente disso. Eu peguei na live hoje lá com o pastor Eduardo Reis, que cadê aqui? Fala que... anotado muita coisa. Só as páginas que ela passou aí, só o barulhinho das páginas que ela passou aí, já pegou a metade de um caderno já. Olha, tem pelo menos umas 7 folhas, tá? Pode falar, Andréia, pode falar, porque só vai virar sabedoria se você transbordar esse negócio aí. Quando você coloca Deus à frente de tudo, aquilo que que parecia ruim começa a dar certo. E o outro princípio, quando você está fora dos propósitos de Deus, tudo começa a dar ruim. Boa. Exatamente o que a Ângela tinha começado a falar, né, Ângela? Se Jesus não tivesse sido convidado, já ia começar ruim já. Até o que estava ruim ficou bom. Até o que começou ruim, começou para dar ruim. Quando Jesus é o convidado, quando você coloca Deus na frente, traduzindo aí, até o que era para dar ruim vai dar certo. Então, eu gosto muito porque quando a gente coloca Jesus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então, até o que ia dar ruim, porque Jesus estava lá, deu muito bom. O resultado foi muito bom. É bom demais, porque a gente vê que isso E aí, depois, só comentar da mulher aí, que a Andréa comentou, quando Jesus fala dessa forma com Maria, não foi uma forma desrespeitosa, era uma forma da cultura. Então, estava dentro da cultura isso aqui. Jesus não faltou com respeito com Maria, quando fala, mulher, que tenho eu contigo? É porque, às vezes, depende do tom que a gente lê, a gente dá uma entonação como se fosse uma falta de respeito. Não foi. Faz parte da cultura. Ele está se referindo a ela, mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Então, mas por que Maria foi chamar Jesus para isso? Maria estava guardando tudo no coração, estava vendo. A gente não tira
ela foi uma mulher escolhida, agraciada entre todas as mulheres. Então, a gente não tira que ela foi, sim, uma mulher especial, mas ela foi especial para gerar o Salvador, não como a intercessora, claro. Posso comentar uma coisinha? Maria apenas estava reconhecendo nesse momento quem era o filho dela de verdade, que era Jesus, o prometido, o Messias, o Filho de Deus. E não foi muito tempo que ela segurou, não foi pouco tempo, aliás, que ela segurou isso, porque foram 30 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. 30 anos não são 30 dias. E a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Opa, isso aí, olha os códigos. Eu ia até falar isso, porque ela via Jesus na intimidade. Ela conhecia Jesus em casa. Ela conhecia Jesus no dia a dia. Que a Bíblia fala que ela acompanhava, observava e guardava no coração tudo o que acontecia. Então, a gente imagina que ela já tinha visto Jesus fazer alguns milagres, ela já tinha presenciado isso, ela já tinha presenciado outras situações, senão ela não teria chamado ele. É claro que a gente vê aqui uma confirmação, mas vamos dizer, trazer para o público o que ela já via dentro da casa dela. Então, muitas vezes a gente vê assim, a gente quer vir a público, mas dentro de casa ainda não está legal. Então, a gente vê que a público vem quando dentro de casa já está. Ela só trouxe para fora, né? Olha, Jesus, faz aqui agora o que você faz lá em casa. Mais ou menos isso, porque na hora ela já falou, olha, chamou os serviçais e falou, escuta o que ele vai falar e faz tudo o que ele mandar. Na hora, ela não teve dúvidas. Então, foi só uma confirmação, né? Olha, faz agora o que você já faz lá em casa. Uhum. Não dá para entender isso? Sim, dá para compreender dessa forma, né, de que ela realmente estava só transmitindo ali o que ela já tinha de intimidade com Jesus, né? Que ela já convivia com ele. E, gente, que não é nada contra as mulheres, né? Mas a mulher falava ou fala mais que o homem. Então, Maria, ela foi agraciada aí, porque ela segurou isso tudo durante esse tempo, né? Fala, acho que, não sei se é 10 ou 12 mil palavras a mais. A gente fala mais mesmo. Eu não estou falando algo aqui que eu criei agora, são estudos, né? Não, a gente é boa nisso. A gente sabe que a gente é boa nisso. Pode ser que já mudou um pouco, esse número pode ter caído um pouco mais, né? Hoje os homens estão falando bastante. Mas vocês vão ver depois, mais para frente, que em milagres, em outras situações, Jesus faz questão de salvar uma mulher para que essa mulher salve uma cidade. Uhum. Chega lá. Bom demais. Vamos começar a pegar os códigos da numerologia e o simbolismo aí, Julimar? Vamos! Seja o que for que ele vos pedir, estavam ali 6 jarros de pedra. 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificação. Uhum. O que a gente entende aí são 6 jarros de pedra e os judeus já usavam para purificação. Aí a gente tem código no 6, tem na pedra e tem na purificação dos judeus. E fala de metretas em outras versões, né? Metretas são cerca de 38,25 litros cada metreta. Então, cada metreta é uma média de 38,250 ml de litros de água ou de vinho, tá? Uhum. Então, é 38 litros cada metreta. Se você multiplicar por 3, né? Essas talhas devia ter mais que 100 litros. Era grande. 115, quase 120 litros aí. Mas aí, se a gente for pegar... Eu sou apaixonada por as numerologias e simbologias escondidas aí na Bíblia. Então, a gente vê 6
6 é representação do homem, né, na Bíblia, é o número do homem. Sim. Então, 6 jarros de pedra. A lei foi escrita onde? Na pedra. Na pedra. Na pedra. A purificação dos judeus. Lembra agora a gente vai associar lá com Gênesis de novo. A roupinha de figueira, a lei só mostra para o homem que ele nunca vai conseguir chegar até Deus e nunca vai conseguir fazer o que... a lei só revela a nossa incapacidade de agradar a Deus, de chegar até Deus, só revela nosso próprio coração, é a nossa incapacidade de ser perfeito, como foi lá em Gênesis. O homem se vestiu depois do pecado com folhinha de figueira. Toda justiça humana, toda autojustificação, ela está baseada na lei, ela não chega até Deus. Então, a gente vê aqui 6, número do homem, lei, pedra, escrito em pedra, água de purificação. Purificação dos judeus era uma tentativa deles de se autopurificar. Então, eles faziam isso anualmente, eles se purificavam, eles lavavam as mãos, eles tinham todo um ritual de purificação. E o sacrifício também era feito na pedra. Também de pedra. Altar de pedra. Tudo. Isso aqui, que tudo remete o homem não chega sozinho a Deus. Deus estabeleceu os rituais, a gente já falou do sacrifício do cordeiro, que era anual, né? Eles iam anualmente apresentar o sacrifício, mas o homem, ele nunca vai chegar sozinho até Deus. A lei só mostra isso. A purificação, a autopurificação, a autojustificação mostra o que é esse casamento. Por que o casamento deu ruim? Porque sem o noivo, sem Jesus, o conselheiro convidado da festa, só tem 6. Quem é o 7º? Val. Pode falar, Val. Mas 7º discípulo ou... O 7º jarro aí. É o Espírito Santo. A representação de Jesus como sendo o 7º, porque a água sendo transformada em vinho. Quando foi lá para a ceia, o que Jesus fala? Ele representa? Eu represento, esse é meu sangue. Esse é o meu sangue, era o vinho. Esse é o meu sangue que é dado por vós. Gente, eu faço umas associação louca aí, tá? Se vocês me acompanharem, vocês voltam. Me para aqui. Me para se eu fizesse. Mas eu estou fazendo as associações aí. Se não for Julimar, aí me para. O pessoal não, tá certíssimo. Pode continuar. Eu só estou escrevendo nos comentários aqui para a gente ter registrado, tá? Legal. Pode continuar aí. Eu ainda estou colocando quem era a 7ª talha aí no caso, né? Quem era a 7ª? Quem era a 7ª talha? De pedra. Quem era o 7º? Só que não de pedra. Não de pedra. A 7ª já não era pedra. Porque existia uma promessa que Deus tiraria coração de pedra e colocaria o coração de carne, que teria o Espírito Santo, que entenderia, ninguém mais precisaria ensinar coisa alguma. Sim. Tá dando aí ou tá explodindo aí, Andréia, mais um pouquinho? Não, tá dando, que é colegado, né? Uhum. E chegaremos a esse ponto, que realmente o Espírito Santo é aquele que nos ensinará todas as coisas. Uhum. E na morte de Jesus nós temos a manifestação também das duas coisas, do sangue e da água. Quando Jesus foi perfurado lá na cruz, saiu água, né, do seu lado, e ele também estava vertendo sangue. Olha que contraste. Gotas de sangue do seu suor, né? Suor, sangue. Também o suor que virou sangue. Olha aí. Então, ambos são vida, certo? Água e sangue, vida.
vida. Água da fonte, sangue, que é a vida de Cristo. Isso. Olha os Então, códigos. A gente vê que... Pode falar, Jesus é a rocha, né, gente? Lembra desse detalhe? Pedra para todos os lados, né? E aí sai Jesus é a rocha. E Jesus é a rocha também. É a nossa pedra angular, né? Jesus é a nossa pedra angular. E depois já é outro. Mesmo. É o fundamento, o alicerce. Mas é muito interessante, né? Eu queria falar Olha quantos códigos. né? Então, Jesus é a pedra fundamental, né, gente? Uhum. Vocês já perceberam quantas vezes a gente já leu João? Quantas vezes a gente parou para fazer essas perguntas para João? A gente passa batido, 6 jarras, água, e vai. E a gente não para fazer perguntas. Então, a gente tem que parar para fazer perguntas. Você quer ver um insight que eu peguei logo no começo, quando você começou a falar, que você falou de casamento no começo, casamento no meio, casamento no fim? Eu também peguei um insight que nesse casamento, Jesus foi convidado com os seus discípulos. E que em todos os casamentos sempre há pessoas além do casal, né? Jesus contou a parábola das 10 virgens, né? Das que estavam prudentes e das que estavam imprudentes. Então, nas bodas também do Cordeiro, vai haver convidados. Como Jesus e os discípulos também foram convidados aqui nesse casamento. Mas um código que eu ia falar, esqueci e lembrei agora. É isso aí. Porque nem todos que estão convidados estão preparados. Pode falar, André. Eu não vi quem foi que falou sobre a rocha, né? Que Deus era a rocha, Jesus era a rocha. E hoje eu ouvi o pastor Eduardo falando, né? Que Jesus era o tabernáculo. E foi desenhado o tabernáculo no monte, ou seja, na rocha. Quando, eu não lembro agora quem foi que foi lá e fez. O primeiro tabernáculo o tabernáculo do deserto, que foi um tabernáculo ainda não fixo, foi Moisés. Foi Moisés. Aí depois o outro tabernáculo foi Salomão, né? Salomão. Davi queria, Deus não deixou, mas Salomão construiu. É que tem 2 tabernáculos, tá, André? Tem um do início, que foi feito quando o povo morava em tendas, e tem o outro tabernáculo que foi feito depois que o povo já estava na Terra Prometida, na Canaã, né? Que já havia reis na cidade, né? Que era Salomão na época. É muito... É para Levítico. Gente, depois que eu comecei a ler a Bíblia com Cristo em tudo, eu amo Levíticos, eu amo ler... E eu pulava Levíticos. Gente, chegava assim, Gênesis, aí eu via, tá legal. Eu chegava em Levíticos e Números, eu pulava, isso não. Quando eu comecei a ler a Bíblia, procurando Cristo em tudo, gente, que delícia. A gente tem aprendizado aqui para aprender até chegar nossos netos, tataranetos, e a gente vai embora e eles vão continuar aqui. Vai ter códigos poderosos da Bíblia a vida inteira. E a gente pode voltar aqui e a gente mesmo tirar outros, no mesmo lugar. Exatamente. A gente vai tirar outros, porque a Bíblia é um livro vivo, é o único livro que a gente lê com o autor junto. Uhum. É o único. E ele vai ser, a palavra diz que ele é vivo, né? Ele é uma espada de 2 gumes, ele sempre vai vir naquilo que a gente precisa. Sempre a gente vai ler de acordo com aquilo que a gente precisa. Bom, e o versículo 7, o 7 diz assim: Jesus lhes disse, enchei d'água as talhas, e eles se encheram, e eles as encheram totalmente. Água, na Bíblia, representa a palavra de Deus, como também o Espírito Santo. Também é uma simbologia aí. E está no versículo 7, né? O número 7 também tem uma numerologia. Do seu interior fluirão rios de água viva. A fonte que a gente tanto fala, a fonte é Deus e jorra através de nós, né? Então, Deus nunca vai nos encher pela metade. Ele quer encher até a boca.
E se brincar, quer que o negócio transborde. Código, gente, olha só. A pedra, ela não absorve impuridade. Sim. Ela tira, né? Era usada também por isso, que Sim. Colocar o vinho nas botas de pedra é diferente de colocar em terracota. Terracota, né? Uhum. Terracota. De barro, né? Cota, a gela cozida, como é que se diz aí? Jarro de barro. Aqueles filtro, né? Filtro que fazia. Filtro de barro. Tá. Aqui eles chamam terracota. E a pé, isso também representa Jesus, né? Que ele não absorve a nossa impuridade, ele tira. Sim. Ele tira, a gente não é aquela coisa que o vinho nessas outras contenitores, ele fica com cheiro, né? Ele pega o sabor daquele do ambiente, da vasilha. Do vasilhame. E essa terracota, como era de pedra, ele não era puro, era um sabor puro. Aqui na Itália tem a cultura desse vinho, gente, é uma coisa séria. Você pega o vinho feito próprio ali da roça aqui, meu sogro fazia. Eu cheguei aqui na Itália, eu era muito religiosa, né, minha gente? Quem é que gosta de vinho? Eu amo vinho, gente. Nossa. E vocês precisam ver o vinho feito do contadino sair dali, próprio da azeda deles. Aquele vinho puro, vinho vermelho mesmo, aquele vinho puro, aquela uva natural. Porém, você tem que saber onde pegar também, porque tem gente que faz aquele vinho bom e coloca naquelas da mediana, que eles chamam, que depois, quando vai beber, está com sabor alterado. Uhum. E quando você coloca realmente no local certo, ele fica intacto, puro e bom, né? Bom para aqueles usam como saúde, um copinho daquele de vinho rosto vermelho natural, é como se fosse uma vitamina. Perfeito. E Jesus é isso, né, na nossa vida, esse contentor que tira a nossa impuridade, que não nos olha como somos, ele vai ali e nos purifica. Essa purificação do sangue que é todos os dias da nossa vida, né? E é muito interessante que a transformação aconteceu de dentro para fora. Jesus falou para eles tirar a água. Quando eles tiraram a água, já não era mais água. Então, a transformação não aconteceu visível aos olhos das pessoas, aconteceu dentro. Dentro, a modificação, a transformação ocorreu dentro. E a alegria que proporcionou vinho, além de ser a própria vida de Jesus, vinho representa alegria. Toda festa tinha vinho porque era a representação da alegria. Então, a gente fala muito daquele vazio dentro, ou de não ter a alegria verdadeira. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu amo esse versículo, porque a transformação aconteceu dentro, a purificação aconteceu dentro. Quando já sai vida, já sai alegria, já sai vinho. Então, é muito gostoso a gente ver que, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas com a aparência externa. Jesus está preocupado com a transformação interna. A externa era o que os judeus tinham, era a purificação com a água. Eles usavam aqueles jarros de pedra, a representação da lei, da purificação, para que as pessoas vissem, para que eles se sentissem purificados. Jesus não estava nem aí para isso. Jesus estava preocupado com o que estava dentro. Jesus estava preocupado com a transformação interna. A hora que a transformação interna é retirada, sai vida e alegria. É por isso que quando a gente consegue, quando a gente abre a boca, quando a gente fala, sai vida e alegria. Eu falo que eu não consigo falar da palavra. E outra coisa, quando essa palavra entra no interno, ela começa a purificar.
Ela começa a fazer uma purificação. Tem gente que pensa que só pode servir ou ter uma comunhão, um contato com Deus quando ele abandonar alguma coisa. Uma pessoa que fuma, por exemplo. Eu só vou depois que eu parar de fumar. Uma pessoa que bebe, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim, né? Eu tenho que parar isso, eu tenho que parar aquilo. Não precisa parar nada. À medida que a palavra foi entrando em você, como a água entrou nas talhas, ela vai te purificando, como a Val colocou muito bem, e vai tirando as impurezas. Então, essa transformação de dentro para fora, ela acontece através da palavra. Por isso que mais para frente, João 3, nós vamos aprender sobre isso. Vou deixar isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E é até mesmo porque a alma, ela é transformada aos poucos, né? Porque primeiro vem o espírito. Agora ele tem as 3 esferas. Lá vem as 3 esferas. Mas não tem como ficar. A Andréia ouviu também hoje. Não tem como. Ouvi. Então, é processual. Então... Tá no meu livro isso aí, viu? Tá no meu livro que eu escrevi as 3 esferas. Nossa, eu ouvi acho que umas 300 vezes a palavra processo hoje. Mas não tem como fugir dessa palavra, gente. Essa palavra vai fazer parte da nossa vida até o fim. E aqui a gente vê que assim, foi um processo aqui também, né? Aqui também é um processo. Olha, eles tiveram que ter um casamento, tiveram que convidar, fazer os preparativos. Olha o processo de Jesus também. Ele falou para Maria, olha, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Ou seja, esse problema não é meu, esse problema é de vocês, é do noivo, é do casamento, aí eu não tenho nada a ver com isso. Isso que Jesus quis dizer. A minha hora não chegou ainda, ou seja, eu tenho que passar pelo processo. Processo. Ou palavrinha que às vezes a gente gostaria de pular, né? Uau! Ter um pozinho de pirlim-pim que não existe. E mais um detalhe que você estava falando aí, que o vinho, que representa a alegria, existe um detalhe nesse vinho. Ele é o melhor vinho. Então, quer dizer que não é a alegria aquela mediana que todo mundo... Não, é a melhor alegria. É a de Jesus. Opa! Aí a gente lembra daquele corinho, Julimar. Eu gosto de Julimar, que ele é a alegria. Eu pintei o cabelo, vocês viram, né? A primeira coisa que eu notei, Julimar. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Amém. Verdade. Eu sou dessa época aí. Ai, que lindinho. Eu falo que cada dia eu tô com um copo, ó. Esmiliguido. Olha lá, eu tava com verdinho, hoje tá um branquinho. Ó. Esmiliguido, ó. Aí, ó. Gente, quando lançaram esse esmiliguido, eu era novo convertido e fez um maior sucesso, né? Até hoje faz sucesso. Eu gosto demais. A minha Bíblia era cheia desses sticks. Daqueles adesivinhos que a gente colocava, né? Isso é bom demais. Paramos onde? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui para caminhar aqui. Tá vendo, gente? É um tema, quanta coisa a gente tirou. Ainda porque eu não falei o que quer dizer Caná e a Galileia. Sim. Caná, o Caná quer dizer caniço. Representavam as pessoas fracas. Então, Jesus fez o primeiro milagre num povo que era desprezado, que a Galileia era considerado um povo bem à parte, não eram considerados como... tanto que a gente viu ontem, Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os improváveis. Exatamente. Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, com pessoas fracas, improváveis e que nada são. E que nada são, literalmente, o casamento era para ter sido um fracasso, porque o noivo não tinha condições nem de manter o vinho para a festa. Então, Jesus fazendo o seu primeiro milagre
nos improváveis, com pessoas fracas e um povo desprezado. Fala, Andréia. Agora eu vou fazer o print, peraí que eu vou fazer o print. Vi. Posso falar enquanto faz o print? Peraí, vamos lá. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Pronto, fiz o print aqui. E aí eu escutei assim, ó, Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes, escolhe os que não são para envergonhar os que são. E aí você fala disso. Andréa, você estava na live de domingo? Você estava, né? Com o Felipe. De domingo, acho que eu estava. Eu coloquei lá, eu coloquei essa mensagem para ele, porque foi surreal e eu vi realmente isso. Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eles pegam as coisas fracas para fazerem, né, para transformarem em fortes, porque minha versão é toda outra. Mas essa mensagem ficou na minha cabeça de domingo e eu via nisso no Felipe Fernandes. A gente já está aqui dando uma para ele. Que é tudo que é entendeu? Tira daquela conexão. E a gente aqui também, nesse 07, está fazendo a mesma coisa. Que a gente cresceu vendo que o pastor, aquele super pastor, desculpa você, Julimar, que é um pastor. Não, fique em paz. Deus tem imagem e semelhança do Criador. Aquela linha, né, que a gente seguia. Não, tem que ter uma igreja, tem que ter um estudo de um pastor. Olha hoje o que a gente está fazendo. Fazendo um estudo com telefone, gente. Estou aqui com telefone, com pessoas de outras esferas. Na verdade, a gente vivia na alienação, né, Julimar? Por isso exatamente. Era tudo seguidinho de pastor, né? Exatamente. E hoje tudo ali, tudo diferente. Deus, ele está dando um tempo novo de revelação muito mais do que aquele que a gente seguiu antes. Toda aquela regrinha. Eu vou aí a gente eu creio que Deus chama porque os 5 ministérios estão na Bíblia, então a gente não pode descartar os ministérios. Eu creio que a gente tem que estar debaixo sim de um ministério, embaixo de um pastorado, mas não com a alienação que nós tínhamos. Hoje eu vejo muito que nós temos esses ministérios, então o que a Bíblia diz, eu não posso descartar. Então, se a Bíblia diz, eu vou seguir, eu creio nisso. Então, honrar aos líderes, honrar o Julimar na posição dele, honrar, porque é chamado. Eu falo que Deus chama pastores, mestres, apóstolos. Me ajuda aí nos outros, Julimar, que eu não vou lembrar. Mestre, evangelista, profetas, pastores, mestres, profetas, evangelista. São os mestres, né? Eu não vou lembrar todos. Profeta, doutores da lei, né? Doutores da lei. Que são os mestres, né? Que são aqueles que ensinam. Eu sou evangelista, gente. Se eu contar para vocês que o meu chamado... Você é uma doutora. Eu amo ensinar. Vou contar para vocês que o meu chamado foi numa tarde da bênção, numa igreja, onde estava tendo uma reunião só de mulheres, vocês vão duvidar. Então você está no lugar certo. Profecia de uma irmã, numa tarde da bênção, eu estou colocando um cajado na sua mão. E aí eu fui me preparar, porque quando falou que ia me dar o cajado, né, eu falei, pronto, agora eu tenho que ir para o seminário. Eu fui para o seminário estudar. Fiz o seminário teológico batista. E, gente, depois que eu me divorciei, eu encostei o meu cajado. Porque eu vivi um divórcio dentro da igreja, onde a minha ex se envolveu com uma pessoa de dentro da igreja. Então, foi uma coisa muito forte para mim. Eu tive que entregar a igreja, sair pelas portas do fundo, para que as pessoas não se escandalizassem com o fato ocorrido, né? E tentei recuperar o meu casamento durante 6 meses e não consegui, até optar pelo divórcio mesmo e seguir minha vida. Ela seguiu a vida dela, como ela já é casada, tem um filho com o atual dela, e eu também segui a minha vida. Logo depois também eu reencontrei uma ex-namorada de 13 anos atrás, que foi minha namorada antes de eu casar com a minha ex, e
estava também divorciada, separada, com um filho, eu com 2 filhos e ela com um filho. Eu também já estava com a minha vida totalmente detonada e ela foi a pessoa que me deu colo, que me ajudou, que é a minha atual esposa hoje, há 15 anos juntos. É uma história forte, poderosa, assim, que não é fácil, não. Só Jesus sendo convidado para conseguir passar por isso. E a gente vê que todo mundo que está aqui, todo mundo que eu tenho me conectado, todo mundo tem história. Todo mundo tem uma história de superação. Ontem a gente conversava sobre isso. Como Deus uniu improváveis, né? Porque como que nós estaríamos juntos? Nós estamos no Caná da Galileia, tá? Nós éramos os caniços, né? Nós estávamos em Caná da Galileia, improváveis. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, as coisas fracas e as que nada são para confundir aqueles que são. Então, quando a gente quer ter orgulho, achar que a gente é alguma coisa, gente, a gente só é em Cristo. Em Cristo eu sou muito. Em Cristo eu sou filha, amada, herdeira, eu tenho autoridade, eu sou filha do rei mesmo. Então, eu sei quem eu sou nele. Sem ele... Então, ontem a gente falava, olha que coisa linda, como Deus une as nossas vidas, tantos improváveis que estão no mesmo lugar com um único propósito, estudar e extrair os códigos da palavra de Deus e conhecer mais, mergulhar nele, porque todo mundo que está aqui tem história, todo mundo que está aqui tem uma história de superação. O Julimar contou a dele agora, que não é simples, mas a gente vê que improvável, né, Julimar? É improvável. A gente olha para... A Val já contou um pouquinho, eu já contei um pouquinho da minha nos bastidores. Então, a gente vê que nós somos improváveis. E se eu não fosse desalienado, eu não falaria isso aqui hoje. Quanto tempo eu vivi com isso preso dentro de mim? Muito tempo. E hoje eu estou aqui falando claramente, abertamente, porque eu sou livre. Não sou mais alienado. Glória a Deus. Eita, explode mente. Explode mente. O poder você já tem. Explode mente. Gente, falar para vocês hoje aqui, ó, que vocês estão ouvindo, hoje foi o lançamento do primeiro livro do Julimar. Então, ele vai deixar o link aí depois do livro. Hoje foi o lançamento do primeiro livro dele. Primeiro, eu falo primeiro porque virou outro. O segundo já está no forno, já. O segundo já tem até nome. Eu não sei se eu dou spoiler para vocês, não, mas... O spoiler, cadê o Ado que fala para. Depois eu falo. Aí vem o Alex e fala, spoiler não. Vamos continuar, senão isso não acaba hoje. Vamos lá, que já está terminando aqui, né? Versículo 8. Não tinha como não falar. Boa noite para vocês. Queria dar boa noite para vocês. Boa noite, Kátia. Tá bom, Kátia. Prazer ter você. Tá. Boa noite, gente. Boa noite, Kátia. Vamos finalizar. Não tinha como não falar do Caná da Galileia, gente. Porque é muito código que a gente passa batido por eles quando a gente lê rapidamente. Mas quando a gente lê fazendo perguntas, o que isso aqui quer dizer? O que eu quero dizer para vocês? Não existe nada na Bíblia por acaso. Tem os filhos, os nomes do Antigo Testamento já falam a mensagem da salvação. O nome de Deus já fala, já dá a mensagem de salvação, que é Yahweh. Então, tudo na Bíblia, nada está aí por acaso. Perguntem tudo. Tentem entender o que é tudo, que você vai encontrar significado em tudo. É lindo. Até os 400 anos de silêncio tem um propósito. Tudo. Vamos lá. Versículo 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhes disse, né? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu,
porém, guardaste o bom vinho até agora. Uma transformação de água em vinho, o maior poder está aqui, né? Não é simplesmente uma transformação de água em vinho, mas é a transformação de água no melhor vinho. No vinho que não deveria ter sido, né, servido agora. Deveria ser guardado para o final. Primeiro, o vinho mais de segunda linha, vai. Depois, o melhor vinho. Só que o melhor vinho veio agora, logo no começo. E aí, foi se questionado, né? Por que aconteceu isso ao noivo? Posso fazer uma pergunta? Faça. Por acaso se refere, por acaso, tá? Vou alucinar aqui. Alucina. Eu nem lembro, mas eu vou alucinar. Fogo no zoom. Por acaso, o melhor que está por final, ele se refere ao 1000 anos de reinado? Faz alguma referência ou não? Nada a ver. Eu entendo que se refere a ele mesmo, porque ele é o sétimo. Ele é o sétimo. Refere ao próprio Jesus, enfim. Ao próprio Jesus. E até mesmo... É o meu entendimento, Julimar e o Alex. Não, eu acho que... E até mesmo, porque se não, ia dar ruim já. Já era o começo do estragar a festa. Ele entrou... Já fazia parte do casamento esse processo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se ele não entrasse naquela hora, ia dar ruim. Então, ele entrou na hora certa. Porque a palavra fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, os profetas esperaram, ansiaram ver o que os nossos olhos viram. Acho que eu não lembro, um deles que falou isso, eu não vou lembrar agora. Mas acho que Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Romanos, acho que ele fala nisso. Então, Jesus aqui é a plenitude e veio na plenitude dos tempos. Então, a minha versão diz assim: tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Então, o vinho, o bom vinho, o melhor vinho tinha sido guardado para este momento. Então, por isso que eu entendo que Jesus está falando dele e desta consumação aí ele é o bom vinho guardado até agora, ele é o sétimo jarro, ele é a graça de Deus. Lembra que a gente leu que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, ele é a graça. Sabe o que eu vejo também, Ângela? Socorro presente na hora da tribulação. Não chegou a começar, mas porque ele socorreu. Socorro presente na hora da tribulação. Mas para o noivo, para a noiva, para a família do noivo e da noiva e para os serventes, era uma tribulação. O vinho estava acabando. Então, já pensou? Era uma situação desagradável, né? Exato, total. Não, e também representa, se começamos a ler aqui fala do primeiro milagre de Jesus, o começo, né? Quando ele fala dali, depois tem outros, elenca tantos outros, mas esse aqui representa, na minha Bíblia fala do primeiro milagre. E como o primeiro milagre tem coisas cronológicas, vocês perceberam isso? E foi no casamento. O primeiro milagre no casamento, Julimar. Você imagina? Aí tem outra mensagem nisso. E o último milagre será a consumação dos séculos, onde nós receberemos novos corpos, novos nomes, nova morada. Bodas do Cordeiro. Olha, isso vai ficar para amanhã, né? Vai ficar para amanhã essas outras... Não, vai, porque nós vamos só no último versículo aqui, porque senão já vai clareando, né? Lê aí o último. O 11 está falando aqui, mas como com esse Jesus com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, porque muitos outros sinais vão ser feitos em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Então, além de tudo que estava acontecendo em volta, foi um testemunho para aqueles que estavam vendo. Como aqueles que nos acompanham, que vão ver, vão crer naquilo que a gente fala quando eles verem os sinais. Aqui é uma prática, e aqui é uma prática do que o Felipe nos ensina, né? Que a gente pode falar do que a gente está passando de experiência, de transformação. Porque os discípulos, quando Jesus chamou eles, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus simplesmente chamou eles aceitaram o chamado sem reconhecer nenhum poder em Jesus. Agora aqui não. No primeiro milagre, eles começam a reconhecer uma autoridade, uma manifestação da sua glória. Olha o código que está aí. Viram? Opa, é com ele que eu vou ficar agora. E é interessante que fala que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Você crê? Eu creio, eu peço para ver os sinais todos os dias. Eu falo, Senhor, eu creio, eu quero ver os seus sinais. De orar por uma pessoa e ver curada, de ter uma manifestação, expulsão de demônios, sim, porque não? O mundo espiritual é real, sabia? É mais real do que o físico. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, os sinais são para hoje, sim. Os milagres são para hoje, sim. Eles acompanham aqueles que creem. Fala, Alex. Aqui é um reflexo do mundo espiritual. Só reflexo. Assim, eu posso fechar com 12 que não tem no seu aí, Julimar? Pode, fecha aí. Depois ele falou assim, depois disso desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali por muitos dias. Cafarnaum tem um significado tão lindo, que é Vila do Conforto. Então, eles saíram dali e foram para a Vila do Conforto. E ali ficaram muitos dias, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Jesus vai levar você, depois que tiver essa transformação de dentro para fora, de água, que é aquela justiça própria, a justiça dele, que é a única verdadeira, que é transformada em vinho, em vida, e nos leva para a Vila do Conforto. Top. Então, se você quer conforto, não adianta nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas, você procurar conforto em outro lugar. Não tem. O único lugar que você vai encontrar conforto é com Jesus te transformando de dentro para fora, a água em vinho que é vida. Então, se você crê, se você quer esse conforto, se você quer vir conosco, Jesus foi com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Nós já somos os discípulos. Quer vir com a gente para essa vila do conforto? Então, mergulha em Jesus. Ele deu o direito de se tornarem filhos, todos aqueles que crerem no seu nome e entregarem realmente a sua vida a Ele, porque reconhecimento, nós somos pecadores, nós precisamos da justificação, nós precisamos do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para você que está... fala isso. E para você que está nos assistindo aí, essa gravação, nós vamos finalizar agora. Eu queria dizer para você que Jesus continua manifestando a sua glória ainda hoje. Amém. Ele continua e ele vai manifestar na sua vida e vai te colocar em Cafarnaum, como bem a Ângela falou, num lugar de conforto, de desfrute, porque ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, vida próspera, vida abençoada. Então, receba sobre a sua vida, tá bom? Depois dessa, acho que a gente pode finalizar, né? Então, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nos Códigos Poderosos da Bíblia, tá? Você que está vendo esse vídeo pelo canal no YouTube, nos ajuda, dá aquela curtidinha, sabe? Na mãozinha assim, ó. Dá aquela comenta. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá ok? E se fez algum sentido para você, alguma palavra que nós falamos aqui,
Você pode comentar também aí nos comentários e clicar no compartilhar e compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook, onde você puder compartilhar, compartilha, porque isso daqui não é exclusivo de ninguém e você pode perguntar de qual igreja que esse povo é. Nós somos da igreja do corpo de Cristo Jesus, não temos placa nenhuma que nos defina. Até porque no começo não existiam placas, né, Julimar? Não, Os nomes vieram séculos depois. Eram só cristianos. Isso aí. Seguidores de Cristo. Só isso. É o que nós somos. Beijão para vocês. Estamos finalizando. Obrigado demais, tá? Foi muito bom. Queria agradecer a Val, o Alex. Eu fui o host hoje aqui, hein? A Ângela, a Andréia, o Ado, a Gorete, a Kátia, que já saiu, tá bom? Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo, que é poderoso para continuar fazendo uma obra em nossos corações, de convencimento, né? De explicação, de entendimento, de compreensão da palavra, que ele continue fazendo essa obra poderosa em nossas vidas. Aos que vão dormir, aos que vão continuar acordado, que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Amém. Fiquem na paz. Eu vou encerrar a gravação aqui. Encerra a gravação.